A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Bem, neste momento eu quero tratar sobre os dízimos e ofertas, à luz da palavra de Deus. Em relação à nossa vida, este é um tema que tem sido tratado desde muito tempo. E nesta época de pandemia, as ofertas têm caído muito nas igrejas, e uma preocupação. Alguns até podem pensar, a igreja não está precisando do meu dízimo e da minha oferta, eu vou ficar em casa e depois eu resolvo isso. Mas a nossa igreja, por exemplo, ela tem um canal em que a pessoa pode continuar colaborando. E no livro de Malaquias, no capítulo 3, a partir do versículo 9, a lição é muito clara em relação a este tema, porque nós não podemos roubar do Senhor. E na verdade, a palavra de Deus diz que não podemos ser ladrões. Porque ela nos diz, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que o Senhor nos abençoe e para que haja mantimento na casa de Deus e que as bênçãos dos céus sejam derramadas sobre nós. E além disso, a palavra de Deus também nos fala do devorador, daquele gafanhoto que destrói todas as plantações. E no passado, no reino de Israel, as pessoas trabalhavam muito no meio rural, no ambiente rural, e traziam essas ofertas para o templo, traziam todas as primícias, os frutos do seu trabalho. O dízimo naquela época não era especificamente em dinheiro, em moeda, mas muitos traziam daquilo que plantavam, daquilo que conseguiam colher. E eles traziam ao templo do Senhor como oferta para o Senhor, para que a casa de Deus continuasse sendo mantida e também desse continuidade ao seu trabalho. E assim é a nossa vida. Nós que trabalhamos como pastores, como missionários e em outras atividades, em empresas, etc., nós sim precisamos trabalhar para trazer o melhor da nossa vida para a casa do Senhor. Assim como o Senhor nos dá aquilo que precisamos também trazer para a casa de Deus aquilo do que a casa do Senhor precisa. Porque a Bíblia também nos diz o seguinte, que se nós continuarmos sendo fiéis ao Senhor, o gafanhoto, o devorador, não nos alcançará, não nos atingirá. E se nós faltarmos diante do Senhor, aí sim o devorador, o gafanhoto, vai alcançar as nossas primícias. E dessa forma, se nós faltarmos com a fidelidade diante do Senhor, Ele não poderá nos abençoar. E isto é bíblico. Porque às vezes nós podemos pensar, aquela pessoa está apertada, ela está cheia de dívidas. Mas muitos deixam de dar aquilo que é do Senhor para comprar coisas das quais não precisam. Muitas vezes elas não mantêm a fidelidade e a obediência diante do Senhor. E nós podemos sim fazer uma comparação e na verdade trazer essa reflexão para as nossas vidas. Porque é assim que a questão dos dízimos e das ofertas funciona na nossa vida. E certa vez, em uma entrevista, alguém perguntou, você é fiel em relação aos seus dízimos e ofertas? E aquela pessoa, ela respondeu que sim. Depois ela faltou com a sua oferta. E foi um grande problema. Na verdade, a igreja não está obrigando ninguém a dizimar, mas precisamos entender o que a palavra de Deus nos diz no livro de 1 aos Coríntios. Em 1 aos Coríntios 9, no versículo 7, a gente não deve dar a oferta como uma obrigação, não. Devemos dar com alegria, porque Deus já nos deu tanto. Então, aquele dízimo, aqueles chamados 10%, é aquela atitude de gratidão diante do Senhor. E não nos apegarmos dizendo que é nosso, não, porque nada é nosso. E não levaremos nada para o reino de Deus. Não levaremos, porque a promessa é a promessa de obediência, de recebimento da bênção diante dessa obediência. É assim que a palavra de Deus
nos mostra. Então, que a gente possa refletir bem sobre essa fidelidade, sobre esse compromisso diante do Senhor. E pergunte para si próprio se você tem se mantido fiel diante das ofertas. Que Deus abençoe. Um grande abraço.